A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos nós, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Hoje nós vamos terminar o capítulo 3 e já iniciar o capítulo 4. Nós vamos ler Colossenses 3, a partir do versículo 22, e vamos até o capítulo 4, versículo 1. Nos aproximando então do final desta epístola, do final da nossa série de meditações neste texto sagrado. Colossenses 3, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. Amém? Farei a leitura, por favor, os irmãos acompanhem com atenção o que Deus nos diz em sua palavra. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus amado, mais uma vez nós queremos nos achegar a Ti em oração, ó Pai. Mais uma vez rogar ao Senhor a Tua bênção, ó Deus, para que nós, ó Deus, neste culto prestado a Ti, possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Deus, em tempos em que muitos, ó Pai, estão festejando, em tempos, ó Deus, em que muitos estão fazendo a vontade da carne, ó Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para adorar o Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, nós queremos Te ouvir, nós queremos ouvir a Tua santa lei, ouvir a Tua santa instrução para as nossas vidas, por isso nós Te pedimos, ó Pai, que nada, nem ninguém, nem nós mesmos, ó Deus, possa atrapalhar este momento, ó Deus, precioso em que o Senhor fala conosco, através da Tua santa palavra. Nós nos submetemos, ó Deus, à Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente a nós, nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, a Igreja de Cristo, ela foi chamada para ser um agente de transformação na sociedade. Essa é a missão da Igreja. Transformar, impactar o mundo. A igreja, meus irmãos, não é uma bolha onde os cristãos se isolam, se escondem do mundo, da sociedade, da cultura que nos serve. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos na igreja como uma espécie de esconderijo, um lugar onde nós nos escondemos da sociedade, um lugar onde nós nos separamos do mundo. E, irmãos, não é essa a visão que a Bíblia nos ensina sobre a igreja. De fato, a igreja está separada do mundo. De fato, aqueles que compõem a igreja têm uma inimizade com o mundo. Nós não pertencemos a este mundo, a nossa pátria é o céu. É verdade, irmãos, que há uma separação entre cristãos e não cristãos, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. De fato, há essa separação, meus irmãos. No entanto, nós não somos isolados do mundo. O mundo, irmãos, é um grande desafio, um grande obstáculo a ser vencido, mas nós temos uma missão para desempenhar nessa vida. É essencial, irmãos, interagir com a sociedade, com o mundo em que nós vivemos, resolvermos os problemas, os desafios que estão propostos diante de nós, sem, contudo, é claro, nos amoldarmos, nos conformarmos aos padrões mundanos desse mundo. Paulo nos diz isso em Romanos 12, versículos 1 e 2. Ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas nós devemos nos transformar, devemos ter a nossa mente renovada para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Meus irmãos, a igreja, ela não caiu do céu. A igreja não foi colocada no mundo de cima para baixo. A igreja nasceu numa sociedade específica, num tempo específico, com costumes e culturas bastante específicas. E os primeiros cristãos não fugiram dos problemas do seu tempo. Eles lidaram com aquelas dificuldades. Muitos deles morreram ao tratar dos problemas do seu tempo. Os pais apostólicos, os primeiros cristãos depois dos apóstolos, não fugiram dos problemas do primeiro século. Eles combateram o bom combate também em seu tempo. Na Reforma Protestante, os reformadores não fugiram dos problemas, dos desafios impostos pela Igreja Católica Apostólica Romana, os puritanos e tantos outros movimentos cristãos. Nós também, irmãos, no nosso tempo, diante dos nossos problemas, dos nossos desafios, enquanto igreja, não podemos ser omissos, não podemos ser negligentes, nós não podemos ser covardes e usarmos a igreja como um esconderijo para fugirmos do mundo, porque Deus nos deu uma missão para nós desempenharmos neste mundo, e nós devemos ser fiéis nessa missão. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde do mal. Nós não somos daqui, é verdade. A nossa pátria é o céu, é verdade. Mas, irmãos, nós ainda estamos aqui e temos uma missão para cumprir. Eu falo isso, meus irmãos, porque é exatamente desse ponto que o apóstolo Paulo trata nessa passagem.
Paulo busca instruir os colossenses a como lidar com o problema do tempo deles. Uma questão muito pertinente, muito comum daquela época, e Paulo traz aqui algumas instruções sobre como eles deveriam se comportar diante daquela questão. Meus irmãos, primeiro, Paulo falou acerca do papel do cristão no seu lar. Essa foi a nossa última mensagem aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Paulo falou que nós devemos nos revestir do novo homem, nós devemos vestir as virtudes da nova criatura, nós devemos evidenciar essas virtudes dentro da igreja, dentro do nosso próprio lar. Paulo mostrou aqui os deveres da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, e agora ele toca em uma outra questão importante para a vida dos crentes e que era bastante pertinente para a sociedade daquela época, que era a questão da escravidão. Como eu disse, meus irmãos, a igreja nasceu numa sociedade específica, e naquele tempo, naquela época, era comum que houvesse escravidão humana. Isso era aceitável, era comum naquele tempo que homens, pelo menos os mais abastados, tivessem escravos, servos, para fazer ali os seus serviços aos seus senhores. Inclusive, meus irmãos, alguns cristãos, inclusive cristãos daquela igreja, possuíam seus próprios escravos. Lembremos aqui da nossa série de meditações na Epístola de Paulo a Filemão, onde Paulo está falando com um homem que tinha escravos, um cristão da igreja de Colossos, um cristão muito importante daquela igreja, inclusive, mas que tinha servos, que tinha escravos. E diante disso, irmãos, diante desse contexto, diante dessa realidade que ele estava vivenciando, Paulo aproveita a oportunidade para discutir esse tema. O que Deus acha da escravidão? O que Deus acha de uma pessoa possuir outra? Paulo trata desse tema sob a perspectiva cristã, olhando para essa questão sobre o senhorio de Cristo. E isso, irmãos, já é uma lição para nós. É assim que nós devemos olhar o mundo e interpretar a realidade, os problemas do nosso dia, as questões que são levantadas hoje em dia, nas mais diversas áreas. Nós devemos interpretá-las à luz do Evangelho. É isso que Paulo faz aqui. E o primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos entender é que Paulo ele traz essas instruções aqui, mas o seu propósito não é fazer uma revolução social. Paulo não busca fazer uma revolução social, mas uma revolução espiritual. É certo que a Bíblia, em momento nenhum, diz que Deus se agrada da escravidão. Certamente ele não se agrada. Certamente não é da vontade de Deus que uma pessoa seja dona de outra. Nós vemos isso, irmãos, por exemplo, quando nós nos lembramos do capítulo 3, versículo 11, onde Paulo diz, depois de exortar os irmãos a se vestirem da nova criatura, ele diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo nos mostra, irmãos, que no reino de Deus, na nova criação estabelecida por Cristo, não existem mais esses muros, essas separações sociais, intelectuais, financeiras, isso não existe mais. Portanto, irmãos, como nós já dissemos aqui em outras ocasiões, na igreja, no corpo de Cristo, não importa se você é o mais rico ou o mais pobre, se você é o mais inteligente ou o mais ignorante, o mais famoso, poderoso ou o mais anônimo, não importa se você é homem ou mulher, todos nós somos iguais perante a Deus. Paulo diz isso aqui no capítulo 11, no capítulo 3, versículo 11, e este versículo é como um versículo-chave de toda a epístola de Paulo aos Colossenses. Cristo é tudo em todos. Irmãos, mesmo sabendo que isso não agrada a Deus, mesmo sabendo que a escravidão não faz parte do plano de Deus para a humanidade, para o seu povo, Paulo não recomenda que os escravos se revoltem contra os seus senhores. Ele não quer criar aqui nenhum tipo de tumulto, nenhum tipo de movimento social contra os patrões, contra os senhores dos escravos. Pelo contrário, meus irmãos, Paulo toma aquele costume como ele encontrou, ele toma aquela estrutura social da forma como ele achou, e ele se empenha de forma pacífica a mudar aquele contexto. Ele se empenha a mudar aquilo ali através do Evangelho, de forma lenta, de forma gradual, esperando que Deus então mesmo faça essa obra através das suas instruções. E Paulo, meus irmãos, ele segue o mesmo estilo da passagem que nós meditamos na última mensagem aqui em Colossenses. Do servo ao Senhor, ao líder, e à medida que ele faz isso, ele vai apontando para Cristo como o Senhor de todos. E lembrando que nós já falamos aqui, a esposa se submete ao marido, e estes a Cristo. Os filhos devem se submeter aos pais em tudo, e os pais também devem se submeter a Cristo. Paulo segue a mesma lógica aqui. Os servos devem se submeter aos seus senhores, e o Senhor também tem um Senhor no céu, que é Cristo. Obviamente, Paulo está falando aqui para os maridos e mulheres cristãos, para os filhos cristãos, para os servos e senhores também cristãos. O escravo, meus irmãos, ele deveria obedecer ao seu Senhor de bom grado, de bom coração, sem má vontade, sem desonestidade, sem preguiça, mas com integridade e desempenho. O Senhor, por sua vez, deveria ser bom com o seu escravo, diferente do que era o costume na época, onde os senhores tratavam mal, com brutalidade, com crueldade os seus servos. Paulo diz que eles deveriam abandonar essas práticas. Eles, como cristãos, deveriam tratar os seus empregados, os seus servos, com consideração, com generosidade, com amor. Dessa forma, irmãos, uma nova sociedade iria surgir. Uma nova sociedade, transformada pelos padrões do Evangelho, substituiria aquele antigo modelo imposto pelo costume daquela época.
E assim, irmãos, nós percebemos que Cristo é Senhor não apenas da criação, como no texto que nós lemos aqui. Não apenas da salvação, como nós já meditamos aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Cristo é Senhor não apenas da igreja, como nós já lemos aqui, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é Senhor não apenas do nosso lar, mas Ele é Senhor também do nosso trabalho. Cristo, meus irmãos, é Senhor de todo o nosso labor nessa terra. Por isso, meus irmãos, esse texto fala não apenas de escravidão, não apenas da relação entre servos e senhores, mas ele se aplica a todo e qualquer trabalho, toda e qualquer profissão, vocação. Como nós devemos nos comportar no nosso ambiente de trabalho? Será que Cristo se importa com a forma que nós trabalhamos, com a forma que nós ganhamos o nosso dinheiro? A resposta é sim, meus irmãos. E ele nos traz algumas instruções aqui nessa epístola. Nós vamos olhar para esse texto, irmãos, vendo o dever dos servos para com os seus senhores, os versículos 22 a 25 do capítulo 3, e depois nós vamos ver os deveres dos senhores para com os seus servos. Trazendo numa linguagem mais simples, já contextualizando o que Paulo quer nos dizer aqui, nós vamos ver aqui o dever dos empregados, dos funcionários e também o dever daqueles que são empregadores, daqueles que são patrões, que têm funcionários, empregados, servos, nesse sentido também. Então, olhando aqui para o dever dos servos, versículos 22 a 25. Primeiro, meus irmãos, notem que Paulo, ele começa a trazer instruções aos servos aqui, usando as mesmas palavras que ele usou quando ele falou com os filhos. Compare o versículo 20 com o versículo 22. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Veja, em tudo, como nós já meditamos aqui na última mensagem. Paulo usa as mesmas palavras no versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Veja, meus irmãos. O servo, o empregado, o escravo cristão daquela igreja, Paulo diz a eles: vocês devem ser submissos aos seus líderes, aos seus senhores. Vocês devem obedecer a eles em tudo que eles lhes mandar fazer. Seja trabalhos agradáveis, seja trabalhos fáceis, mas seja também trabalhos que por vezes eram desagradáveis, eram difíceis, eram coisas que não estão dispostos a fazer. Veja, meus irmãos, é o mesmo princípio aqui aplicado aos filhos. Nós, enquanto filhos, tanto os pequenos quanto os grandes que ainda moram com os seus pais, devem obedecer os seus pais em tudo, naquilo que é fácil, naquilo que é bom de fazer, naquilo que nós estamos naturalmente inclinados a fazer, mas também como filhos nós devemos fazer aquilo que muitas vezes nós não estamos com vontade de fazer, nós não queremos fazer. Isso, irmãos, resume muito bem, de certa forma, o que significa o trabalho hoje. Todos nós aqui em nosso trabalho, muitas e muitas vezes, somos levados a fazer coisas que nós não estamos muito dispostos, não queremos naturalmente fazer. Mas Paulo diz aos servos: vocês devem fazer o que os seus patrões lhes ordenam. Os servos deveriam ser obedientes aos seus senhores em tudo, mas é claro, irmãos, exceto quando estes mandassem eles fazer coisas que não agradassem a Deus. Neste caso, eles deveriam desobedecer os seus senhores. É o mesmo princípio. A mulher deve ser submissa ao seu marido, mas não em absolutamente tudo, como convém no Senhor, é o que diz o versículo 18. Os filhos devem ser obedientes aos pais, porque isso agrada a Deus, é a vontade de Deus. Obviamente, se os pais mandarem os filhos fazer algo que não vai contra a vontade de Deus, os filhos não devem fazer. O mesmo se aplica aos servos, devem ser submissos, mas apenas de acordo com a vontade de Deus. Isso nos leva a pensar, irmãos, naquilo que o texto diz na sequência. Olha o que Paulo diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Paulo chama os donos dos escravos, os donos dos servos, aqueles homens que possuíam servos na igreja, de senhores segundo a carne. E essa expressão, irmãos, deixa claro que os senhores, os donos dos servos, os donos dos escravos daquela época, Paulo diz que a autoridade que eles tinham era terrena, era temporária. De forma sutil, Paulo já está aqui dando uma exortação também aos senhores, mostrando para eles que no final das contas, eles não eram donos daquelas pessoas, porque eles também tinham um Senhor no céu. O apóstolo lembra, irmãos, que aquilo que ele já havia falado aqui em Colossenses, que há somente um rei, há somente um mestre, um Senhor supremo reinando sobre todos, seja servo, seja Senhor. Cristo é tudo em todos, como nós vemos no versículo 11. E aí, com isso em mente, irmãos, com esse ponto em mente, Paulo adverte agora os servos de forma prática, mostrando como eles deveriam de fato se comportar no seu ambiente de trabalho. Ele vai fazer isso no versículo 22 e 23. Segunda parte do versículo 22, indo até o versículo 23, Paulo diz assim: não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Irmãos, era comum naquela época que os escravos trabalhassem bem apenas quando o Senhor estava vendo, apenas quando eles estavam sendo fiscalizados, supervisionados. Paulo combate isso. Paulo é contra essa prática. Paulo diz aos servos: olha, vocês devem trabalhar com responsabilidade, de forma genuína, de forma honesta, não apenas quando os patrões, os senhores de vocês, estiverem olhando para vocês, até mesmo quando vocês estiverem sozinhos. Façam o trabalho de vocês
bem feito, façam o trabalho de vocês de todo o coração. Essa é a expressão que Paulo usa. Muitos servos, irmãos, trabalhavam bem quando seus senhores estavam vendo, obviamente na tentativa de conseguir alguma promoção, algum elogio, algum benefício com isso, algum favor. E Paulo, ele é contra esse costume. Ele diz que eles deveriam trabalhar para o Senhor do céu, em primeiro lugar. O escravo, irmãos, ele deveria fazer o seu trabalho de forma diligente, porque Deus, aquele que tudo vê, conhece a verdadeira intenção, a verdadeira motivação do nosso coração. Vale, irmãos, pausar aqui um pouco e fazer uma aplicação para as nossas vidas aqui. Porque este é um pecado que nos persegue muitas vezes em nosso trabalho. Nós, como cristãos, muitas vezes, infelizmente, agimos assim. Trabalhamos bem apenas quando o nosso patrão está nos vendo. Trabalhamos bem apenas quando os nossos líderes, os nossos instrutores, tutores, seja quem for, estão nos assistindo. E muitas vezes, irmãos, isso brota de um desejo pecaminoso de ser bem visto, de ser elogiado, de ser bajulado. Essa não deve ser uma prática comum nas nossas vidas, irmãos. Nós devemos trabalhar com diligência, com responsabilidade, para agradar em primeiro lugar a Deus. Este é o nosso dever. Todas as vezes que nós agimos de forma contrária, isso revela o nosso egoísmo, o nosso desejo de ser exaltado, de ser reconhecido. Paulo continua, irmãos, esse comando para que eles trabalhassem de forma genuína. E agora ele diz que eles deveriam trabalhar de todo o coração, versículo 23. E Paulo está lembrando aqui o que ele já disse no versículo 17. Volte seus olhos para o versículo 17, olha o que Paulo diz. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo está nos mostrando, irmãos, que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Seja a nossa vocação no lar, seja a nossa vocação profissional no trabalho, seja a nossa vocação na igreja, para o serviço do Senhor, nós devemos fazer tudo em nome de Jesus. Literalmente, o que Paulo está dizendo aqui é: façam o trabalho de vocês com a própria alma. Coração aqui, irmãos, não é como a gente costuma entender a palavra coração, como a sede das emoções, dos sentimentos. Tem a ver com isso também, mas coração, naquela época, no contexto bíblico, tem a ver com todas as motivações humanas. O coração, irmãos, é a sede, aquilo que há de mais central no ser humano. Então o que Paulo está falando, olha, usem todo o ser de vocês, toda a alma de vocês, em toda a sua completude, para desempenhar as tarefas que estão sob a responsabilidade de vocês. Paulo nos mostra, irmãos, que Cristo se preocupa com o fato de nós gastarmos energia, tempo, o fato de nós nos desgastarmos em nosso trabalho, em nosso labor, fazendo-o não de forma medíocre, mas com excelência, por amor ao Senhor, em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Meus irmãos, Deus exige de nós nada menos que a excelência. Todo o nosso trabalho deve ser feito da melhor forma possível. Obviamente, Paulo não está nos incitando a nos compararmos com outras pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está nos incitando a buscarmos ser os melhores em tudo. Não é isso. Deus não exige que você seja o melhor no seu trabalho, mas que você seja o melhor que você puder ser, dentro dos dons e talentos que Deus concedeu a você. Pense na sua profissão. O que é que você faz? Você é uma dona de casa, tem a sua vocação no lar, você é uma professora, uma vendedora, uma empresária, um professor, um pedreiro, um arquiteto, um padeiro, um professor. O que você trabalha? Não é que você tem que ser o melhor de todos na sua área. Não é esse o ponto. Você tem que ser o melhor de acordo com os dons e talentos que Deus te deu. Você não tem que ser o mais esforçado de todos, mas o mais esforçado que você puder ser. Não o mais inteligente de todos, mas o mais inteligente que você puder ser. Deus quer que nós usemos todos os nossos dons e talentos. Todos esses dons que Ele nos deu, nós devemos usar para a sua glória. E aí Paulo termina. Paulo termina essa exortação acerca dos deveres dos servos, destacando que todos, absolutamente todos, deverão prestar contas diante de Deus pela forma como trabalharam. E Deus nos mostra aqui, irmãos, que Ele não faz acepção de pessoas. Versículos 24 e 25, olha o que Paulo diz. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Primeiro Paulo fala, irmãos, algo confortador aqui. Ele fala que a nossa recompensa será nos dada por Deus. Nos será dada por Deus. Cristo vai nos honrar pelo nosso serviço. Versículo 24. É claro, meus irmãos, isso aqui não é uma barganha, uma moeda de troca. Não estamos aqui comprando o favor de Deus. Isso aqui não tem a ver com salvação por obras. Afinal de contas, esse texto nem está falando sobre salvação. Está falando sobre vocação, sobre as consequências de ser um salvo, de ser alguém que ressuscitou com Cristo. E aí, irmãos, Paulo nos diz, ele diz aos escravos aqui, diz a nós também, que eles poderiam esperar pouca coisa da terra. Os escravos, irmãos, eles não recebiam muitas coisas. Eles não podiam esperar muitas coisas dos seus senhores. Eles não tinham direitos nenhum. Eles poderiam até ganhar algum benefício, alguma honraria, alguns, por algum motivo, poderiam ser libertos da escravidão, mas eles não recebiam herança pelo seu trabalho. Eles não se aposentavam pelo seu trabalho.
Mas Paulo desafia eles a lembrar e considerar o fato de que as suas recompensas são espirituais e essas recompensas não poderiam ser tiradas por ninguém, pois o verdadeiro mestre, o verdadeiro Senhor é quem pagaria o que realmente importa. Isso traz uma lição para nós, irmãos. Nós desempenhamos o nosso trabalho, cumprimos a nossa tarefa, a nossa vocação a qual Deus nos chamou, e talvez, irmãos, ninguém reconheça, talvez ninguém aplauda, talvez você em seu trabalho não seja visto, aplaudido, reconhecido por ninguém. Mas lembre, meu irmão e minha irmã, daquilo que Paulo diz aqui no versículo 24. Nós precisamos ter ciência, ou seja, nós precisamos ter certeza de que a nossa recompensa, o nosso galardão está guardado nos céus com o Senhor. Por isso, cumpra a sua vocação com diligência, com responsabilidade, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Porém, irmãos, o contrário também é verdade. Paulo diz no versículo 25 que aquele que trabalha, aquele que faz o mal em seu ambiente de trabalho, também será recompensado de acordo com as suas obras. E Paulo diz que nisto não há favoritismo. Deus é imparcial, não há acepção de pessoas. Irmãos, Deus não vai tratar algumas pessoas com privilégio em relação a outras pessoas. Não pense que Deus ama uns mais do que outros, por causa da questão social, porque tem mais dinheiro, porque tem mais currículo, porque tem mais títulos, porque tem mais instrução, porque tem mais influência na sociedade, porque o dízimo é maior, porque o carro é mais bonito, porque a conta bancária é mais recheada. Deus não faz esse tipo de separação. Deus não olha como nós olhamos as pessoas. Deus pouco se importa com isso. Diante de Deus, todos nós prestaremos contas pela forma como nós cumprimos a nossa vocação, pela forma como nós, maridos, cuidamos das nossas esposas, porque elas não são nossas, elas pertencem ao Senhor, como as esposas cuidaram dos seus esposos, como os pais cuidaram dos filhos que não são deles, são heranças do Senhor, como os filhos se comportaram em relação aos pais. E aqui, olhando para o contexto do trabalho, nós vamos prestar contas diante de Deus pela forma como nós trabalhamos. Se nós trabalhamos com preguiça, roubando dos nossos patrões no sentido de desviar tempo e trabalhos a serem prestados com preguiça, com desonestidade, pela forma como nós cuidamos dos nossos funcionários, aqueles que ocupam essa função, todos nós prestaremos contas diante de Deus. Às vezes nós olhamos para isso e pensamos, Deus não está muito preocupado com essas questões da minha vida. Deus está preocupado em que eu vá para a igreja, dê o dízimo, cante louvores, assista pregações, faça boas obras, ajude os necessitados. Deus só está preocupado com isso. Não, irmãos. Deus quer que façamos tudo, seja em palavra, seja em ação. Nós devemos fazer tudo em nome de Jesus. Amém? E aí Paulo traz a instrução agora aos senhores, aqueles que estão do outro lado dessa questão, aqueles que são os donos, os empregadores, os patrões, digamos assim. Peço os irmãos leiam, por favor, o versículo 1 do capítulo 4. Senhor, trabalha os céus com justiça e com equidade, certo de que também procede Senhor do céu. Veja, meus irmãos, como nós podemos observar, a instrução que Paulo dá aos senhores, ela é mais curta, ela é mais direta, porém ela é tão importante quanto. E elas deveriam ser observadas pelos cristãos que tinham escravos em sua casa, que tinham escravos em seus trabalhos. A igreja deveria estar atenta a essa instrução também. O fato, meus irmãos, de Paulo usar poucas palavras, ser mais direto com os senhores aqui, não significa que ele estava sendo mais brando com os senhores e mais severo, mais duro com os escravos. Paulo não está fazendo isso aqui. Até porque, meus irmãos, na verdade, naquela época nem se pensava, nem se falava nos deveres dos senhores. Porque escravo não tinha direito nenhum. Então não se falava de como os senhores deveriam se comportar em relação aos seus servos. Eles se comportavam do jeito que eles queriam. Somente com o Evangelho, somente com a visão cristã, a visão baseada no senhorio de Cristo, é que tudo, essa sociedade, esse costume, se mudou completamente, igualando todos, servos e senhores. Paulo está dizendo aqui aos senhores que eles não são melhores, não são donos, não são mais amados, mais salvos, mais crentes do que seus empregados, do que seus servos. Essa é a ideia central, irmãos, do texto. Cristo é tudo em todos. Portanto, as mesmas exortações que são dadas aos servos também são trazidas aqui aos senhores. Paulo afirma, irmãos, que os donos também tinham um Senhor no céu. Eles também haveriam de prestar contas a Deus pela forma como cuidaram dos seus empregados. Paulo mostra, irmãos, aos senhores cristãos que, em última análise, eles também não passavam de servos. Eles também eram servos de Cristo. Eles também possuem um Senhor no céu, o maior deles, o mais rico dentre eles, o que mais possuíssem escravos diante daquela sociedade, não passava de um mordomo administrando bens que não são deles. Paulo diz aos senhores: cuidem dos servos de vocês, porque eles têm um dono, eles têm um Senhor no céu, assim como vocês também têm. Em outras palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aos senhores que aquela igreja, quem é o verdadeiro dono da igreja e dos escravos, tanto dos escravos quanto dos livres, é Cristo. E eles deveriam tratar eles como irmãos.
Isso nos lembra, irmãos, Filemão, versículo 26, onde Paulo diz a Filemão que ele deveria receber Onésimo não como escravo, mas como irmão caríssimo. E Paulo ordena que os senhores tratem os seus servos com justiça e com equidade, ou seja, sendo imparciais, não fazendo acepção de pessoas. Ou seja, irmãos, eles deveriam imitar a Deus. Paulo diz, assim como Deus não faz acepção de pessoas, vocês também não devem fazer acepção de pessoas. William Hendrickson, ele disse que esse texto ele poderia ser traduzido de forma mais literal, da seguinte forma: senhores, aquilo que for justo e aquilo que for reto aos escravos concedam, dão a eles. E aí depois ele faz um comentário onde ele diz o seguinte: portanto, que os senhores entendam que, assim como seus escravos devem prestar-lhes contas, assim também, por sua vez, deverão dar satisfação ao Senhor do céu. Se compreenderem isso, não tratarão seus escravos com tanta severidade. Eles deixarão as ameaças, Efésios 6:9, e em lugar disso, demonstrarão pelos seus servos a mesma consideração que esperam receber daquele que exerce autoridade sobre eles, Jesus Cristo. Paulo não está trazendo nada novo aqui, nenhuma doutrina inventada da sua cabeça. Paulo só está repetindo aquilo que Jesus disse em Mateus 22:39, amar o próximo como a si mesmo. Ou como que Jesus disse em Mateus 7:12, tratar as pessoas da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. É isso que Paulo diz aos empregadores, aos senhores cristãos. Irmãos, é impossível olhar para esse texto e não tirarmos aqui lições práticas para as nossas vidas. Nós, como cristãos, irmãos, falando especificamente àqueles que possuem funcionários, servos, empregados, nós, irmãos, não devemos tratá-los como menos importantes do que nós. Nós não devemos tratá-los como se eles fossem, como se eles ocupassem um subemprego, que nós fôssemos socialmente e diante de Deus melhores do que eles. Nós não podemos agir assim. É triste saber, irmãos, que muitas vezes, muitos cristãos, empresários, que possuem funcionários, empregados, ou alguns que possuem babás, empregados em sua casa, muitas vezes tratam seus funcionários de forma totalmente injusta, de forma totalmente contrária à vontade de Deus, fazendo acepção de pessoas. Meu irmão e minha irmã, se você ocupa essa função, se você está se enquadra nesse aspecto aqui, saiba que você não é melhor do que a pessoa que limpa o vaso da sua casa. Você não é melhor que o seu funcionário. Você não é melhor, você não é mais amado por Deus do que essas pessoas. Se você tem alguém que lhe presta um serviço, você não é melhor do que essa pessoa. Na verdade, você também é servo. É isso que Paulo diz aqui. Sabendo também que tendes um Senhor no céu. Paulo termina, irmãos, essa lista de instruções chamando Cristo de Senhor mais uma vez. Ele diz que Senhor, Ele é o Senhor do céu. Na verdade, ele usa essa expressão aqui em todo o texto, dizendo que é ao Senhor que nós servimos. Amados, pegando mais uma vez o contexto dessa passagem, o marido cristão que lidera o seu lar não é dono da esposa. Cristo o é. Os pais que lideram os seus filhos não são donos dos seus filhos. Cristo é. Eles são heranças do Senhor. Os senhores que lideram os seus servos, seus funcionários, não são donos deles. Cristo é. Pensando aqui, obviamente, que Paulo está falando para servos e senhores cristãos, tá certo? Que faziam parte da igreja em Colossos. Como cristãos, irmãos, nós somos chamados a demonstrar este exemplo aqui, cumprir essas instruções do apóstolo Paulo aqui. Nós devemos, irmãos, ser obedientes e diligentes em nossos serviços para com os nossos empregadores. Se você tem um líder, se você tem alguém que é responsável por você nesse sentido, se você presta serviço a alguém, a alguma empresa, a alguma instituição, faça o melhor que você puder. Cristo se importa com isso também. Amanhã é segunda-feira, dia que muitos de nós voltamos à nossa labuta. Cada um na sua área, cada um no seu trabalho, cada um na sua função dada por Deus. Faça o melhor, preste o melhor serviço que você puder. Dê também um testemunho de que você é um cristão no seu ambiente de trabalho. Essa obediência, irmãos, não deve ser motivada pelo desejo de ser visto. Talvez você vai fazer o melhor, mas não vai ser promovido. Não vai receber um aumento, não vai receber um tapinha nas costas. Mas quem disse que nós trabalhamos por causa disso? Quem foi que disse que nós desempenhamos o nosso trabalho buscando ser vistos pelos homens? Se você age dessa forma, se eu agir dessa forma, nós estamos agindo da forma errada. Não importa se o seu marido não elogiou a sua comida, se ele não elogiou a forma como você organizou os móveis. Não importa, marido, se a sua esposa não reconheceu o quanto você suou para capinar o quintal da casa. Não é sobre isso, não é por causa disso que nós trabalhamos. Não importa, filho, se você lavou a louça, sua mãe, seu pai não elogiou. Se você tirou nota 10 e eles não te deram presente. Porque não é sobre ser reconhecido, não é sobre receber benefícios, é sobre agradar a Deus. Não importa, pai, se muitas vezes o seu filho é ingrato,
Não deveria ser, é verdade. Deve honrar e obedecer os pais. Mas na verdade nós cuidamos dos nossos filhos, porque Deus nos deu essa vocação. No trabalho mesmo se aplica. Mesmo que você faça o melhor e não receba o reconhecimento que você acha que merecia, não importa. Versículo 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, meus irmãos, Ele fez o que fez, todo o seu labor, mas não foi para ser reconhecido. Nós cantamos aqui hoje que Ele era aquele de quem as pessoas viravam o rosto, aquele que as pessoas desprezavam. Então muitas vezes, irmãos, nós queremos ser melhores do que Jesus, na verdade. Nós queremos receber coisas que nem Ele recebeu, que nem Ele buscou. Que nós sigamos o exemplo de Jesus. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Importa que eu faça a vontade daquele que me enviou. No caso dos cristãos que assumem papéis de empregadores, você que é um patrão, tem funcionários, alguém que de alguma forma presta algum serviço a você, você tem um dever moral de ser justo, de ser honesto, de ser generoso, de ser bondoso com aqueles que lhe prestam serviço, com seus servos, seus funcionários, reconhecendo que todos nós somos mordomos. Se você possui essa condição hoje de ter alguém que preste serviço, ou muitas pessoas que prestam serviço a você, saiba, você está cuidando de algo, de uma bênção, de um recurso que não é seu. Foi Deus quem te colocou nessa posição. Portanto, nós devemos ser responsáveis. Quando nós adotamos essa abordagem compreensiva, justa, generosa, nós não apenas testemunhamos o Evangelho, mas temos um ambiente de trabalho que é agradável. Um ambiente que é agradável. Por fim, irmãos, reconheçamos que Deus é o justo juiz. Nós trabalhamos para os nossos senhores. Cada um aqui tem os seus senhores, os seus empregadores, mas no final das contas, nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós devemos honrar a Cristo em nosso trabalho, confiando que Ele reconhecerá e recompensará a nossa fidelidade, mesmo quando os outros não fazem isso. Isso nos leva a viver uma vida, irmãos, centrada em Cristo, buscando a aprovação somente de Cristo, que no final das contas é quem realmente importa. Que nós, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, possamos lidar com essas questões do nosso dia a dia, do nosso tempo, e olhar para essas questões com o olhar da perspectiva cristã. Amém? Que Deus então nos ajude. Como eu disse, amanhã é segunda-feira. Todos nós aqui voltamos aos nossos trabalhos. Você, no seu lar, na sala de aula, na empresa onde você trabalha. Não importa, não importa. Todos nós vamos voltar ao nosso trabalho amanhã. Que nós possamos, irmãos, nos lembrar disso e honrar a Deus no nosso trabalho. Deus abençoe a todos e nos ajude.